E aí galera, beleza? Então vamos resolver hoje o problema 9.3 do Moisés no Zweig, volume 3 de eletromagnetismo. Então vamos ler a questão. Em 1831, Michael Faraday fez girar um disco de cobre entre os polos de um ímã em forma de ferradura, como na figura aqui, e observou o aparecimento de uma diferença de potencial constante entre duas escovas, uma em contato com o eixo do disco e a outra na periferia, seja A o raio do disco. Letra A. Se o disco gira com velocidade angular ômega, com seu plano perpendicular ao campo magnético uniforme B, qual é a diferença de potencial V gerada entre o eixo e a periferia? E letra B. Em razão dessa diferença de potencial, uma corrente de intensidade I passa entre o eixo e a periferia. Calcule o torque que é necessário exercer para manter o disco girando e mostre que a potência fornecida é igual à potência gerada. Beleza. Então vamos fazer aqui um desenho esquemático do que é a questão. Eu tenho um disco de cobre, um disco metálico, e eu tenho dois ímãs aqui, um par de ímãs, né? Eu tenho um par de ímãs, tem um ímã aqui e um ímã lá do outro lado do disco, que vão gerar um campo magnético nessa parte do disco. Então, e daí eu boto esse disco para girar com uma velocidade ômega. O que vai acontecer? Quando eu botar esse disco para girar, esse disco é metálico, ele tem elétrons, né? Tem elétrons livres. Então, quando eu botar ele para girar, os elétrons livres eles vão girar com uma velocidade e eles vão passar com uma velocidade V aqui nessa região de campo magnético. Então, eu tenho cargas em movimento num campo magnético. O que vai gerar? Vai gerar uma força magnética sobre os elétrons. Então, pela regra da mão direita, vamos definir aqui o meu campo magnético como entrando no plano da página. Beleza? Então, os meus elétrons, eles vão estar girando, eles vão estar passando para cá com uma velocidade V, para cá, para cima, e pela regra da mão direita, meu campo está entrando pela regra da mão direita, a força magnética ela seria para a esquerda. Mas como são elétrons, inverte, né? Então a força magnética vai ser para a direita. Então os elétrons, eles vão tender a vir para cá para o meio. Eles não vão vir direto para o meio, porque a região que tem o campo magnético ela é muito pequena, ela é bem pequena. Então eles vão receber só um empurrãozinho para a direita, mas como eles já estão em movimento para cima, então eles vão fazer um movimento mais ou menos assim. Mas o movimento médio deles, mais ou menos, é para vir para a direita. Então vamos considerar só esse movimento médio, digamos assim, dos elétrons. Então, beleza. Então, os elétrons vão tender a vir para cá, para a parte central do disco. Então, eu vou acumular uma carga negativa nessa parte central. Então, se eu acumulo uma carga negativa aqui, eu acumulo uma carga positiva na parte periférica aqui do meu disco, né? Então, se eu tenho acúmulo de cargas negativas aqui no centro do disco, acúmulo de cargas positivas na periferia do disco, então eu vou ter uma diferença de potencial aqui. Só que vai chegar num ponto que os elétrons, quando eles passarem para aqui e serem empurrados pela força magnética, eles também vão ser empurrados pela força elétrica de repulsão com esses elétrons que já estão aqui, né? Ele não vai querer mais elétrons para cá. Então, eu vou ter uma força magnética para cá, mas eu também vou ter uma força, vai chegar um ponto que eu vou ter uma força elétrica para cá, beleza? E quando essas duas forças, elas se equilibrarem, eu vou ter a minha diferença de potencial bem definida. Então vamos escrever isso. Quando as minhas duas forças, força magnética é igual a força elétrica, eu vou ter uma diferença de potencial bem definida. Então, a força magnética sobre cargas é a carga vezes a velocidade vetorial, o campo magnético. Como a velocidade e o campo magnético elas estão perpendiculares, né? O campo magnético está entrando na página, a velocidade está para cima, então esse produto vetorial vai ser simplesmente QVB. E a minha força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Então isso aqui vai ficar QVB igual a QE. Só que como são elétrons, a minha carga é simplesmente a carga elementar, E, né? Então eu tenho EVB é igual a EE. Só que o que é V? V a gente sabe que é a velocidade linear dela aqui vai ser ômega
vezes R. Então ela vai depender, o V ele vai depender da velocidade angular do meu disco e da distância de cada elétron até o centro do disco, porque eles não estão todos enfileiradinhos aqui na mesma distância do disco, né? Eles podem ter um elétron aqui, bem na periferia, outro elétron mais próximo do centro, outro elétron num modo intermediário ali, então vai depender da distância de cada elétron até o centro do disco. Então vamos substituir ali. Eu vou ficar com V é ômega RB igual a E. Esse E vai cancelar, né? Então eu vou ficar com ômega RB igual a E. Só que o que é E? Lembra lá da definição de diferença de potencial? V é igual a integral de E dr, né? Então, partindo disso, eu vou ter que dV é igual a E dr. Então, o meu E vai ser dV dr. Então, substituindo isso aqui, eu vou ter que ômega RB é igual a dV dr. Então, o meu dV vai ser igual a ômega RB dr. Então, o meu V é a integral de dV, que é igual a ômega B integral de 0 a de R dr. 0 a A, que é o centro do disco, né? Que é a distância dos elétrons até o centro do disco, que é o raio do disco. Então, o meu V vai ser ômega B ao quadrado sobre 2. Beleza? Então agora vamos para letra B. O que ele pedia na letra B? Em razão dessa diferença de potencial, uma corrente de intensidade I passa entre o eixo e a periferia. Calcule o torque que é necessário exercer para manter o disco girando e mostre que a potência fornecida é igual à potência gerada. Tá, vamos fazer a primeira ali do torque primeiro. Eu vou desenhar aqui, que meu desenho lá já está bem poluído. Então eu tenho o ímã, tenho o disco girando. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu girar o disco, como eu expliquei lá em cima já, as cargas vão sofrer, os elétrons vão sofrer uma força magnética para a direita e vão tender a vir para cá, né? Então, se os elétrons eles vêm para cá, então eu vou ter cargas em movimento. Cargas em movimento gera uma corrente elétrica. Cargas em movimento é uma corrente elétrica. Então, pela definição de corrente elétrica, a gente define como sendo como se fosse o deslocamento dos prótons, né? Então, se os elétrons se deslocam para cá, eu vou ter uma corrente elétrica nesse sentido para cá, nesse sentido aqui, né? Então, é como se eu tivesse um fio entre o centro do disco e a periferia do disco, e nesse fio passasse uma corrente elétrica. Então, só que eu tenho esse fio, e esse fio ele está sofrendo um campo magnético também, né? Então, lá pela regra da mão direita, o fio no campo magnético ele vai sofrer uma força, né? Então, fazendo a regra da mão direita lá, eu tenho o fio aqui, o campo está entrando, então a força vai ser para baixo. Então, esse fio ele vai sofrer uma força magnética para baixo. Esse fio imaginário, né? Porque não é um fio. São só elétrons em movimento. Vai sofrer uma força magnética para baixo, bem na metade do fio, onde seria, digamos, o centro de massa do fio. Então, aqui ele vai sofrer uma força magnética bem na metade do fio, onde seria o centro de massa do fio, se fosse um fio, mas não um fio propriamente dito. Enfim, e essa coordenada aqui, ela é a metade do raio, né? É A sobre 2. Então, essa força magnética ela vai gerar um torque nesse sentido,
tentando girar o disco nesse sentido. Então, para a gente continuar girando o disco no sentido contrário, a gente tem que exercer um torque maior que esse daqui, um pouquinho maior. Se ele for igual, ele iguala e ele não gira nem para um lado nem para o outro. Se for um pouquinho maior, ele já gira, continua girando como a gente botou ele para girar. Então, a definição de torque, a gente sabe que torque é igual a R vetorial F. Só que como R e F são perpendiculares, né? R é o vetor distância aqui, ele está aqui, e o F ele está aqui, são perpendiculares, então isso daqui vai ficar simplesmente RF. Só que quem que é R? R é a distância da onde está sendo aplicada até o eixo de rotação. Então, a distância é essa distância aqui. Essa distância aqui, que é A sobre 2, né? Então, isso aqui, o meu torque, ele vai ser R, que é A sobre 2, vezes F. A força magnética sobre um fio é ILB, né? Só que quem é L? L é o tamanho do fio. O tamanho do fio é a distância do centro do disco até a periferia do disco, né? Que é a distância por onde os elétrons se movem, que é o tamanho do fio imaginário. Então, o meu torque, isso implica que o meu torque ele vai ser A sobre 2 vezes I, L, que vai ser o tamanho do raio do disco, que é AB. Então, o meu torque ele vai ser IB ao quadrado sobre 2. Beleza? E daí o que ele pedia mais ali? Para mostrar que a potência fornecida é igual à potência gerada. Bom, a potência que eu forneço é uma potência mecânica, né? Porque eu giro, eu faço aquele negócio girar. Eu dou um peteleco no disco e faço ele girar. Então a potência que eu forneço é uma potência mecânica, que é FV. Só que como eu estou fazendo ele girar, estou tratando com coisas que giram aqui, então a gente transforma essa potência para o análogo rotacional dela, né? Então a minha potência, o análogo rotacional da força é o torque, o análogo rotacional da velocidade é a velocidade angular. Então a minha potência ela vai ser tal ômega, essa é a potência que eu forneço. Beleza, então só que quem que é tal, quem que é o torque? A gente calculou aqui, o torque é IBA ao quadrado, essa potência fornecida. IBA ao quadrado sobre 2. E quem que é ômega? A gente pode tirar daqui. Bom, se a gente sabe que V é ômega B ao quadrado sobre 2, vamos isolar o ômega. Então, ômega é 2V sobre B ao quadrado. Então, vamos substituir aqui. Vezes ômega, que é 2V sobre B A ao quadrado. Então, esse B cancela aqui, esse A ao quadrado cancela aqui, e esse 2 cancela aqui. Eu vou ficar com igual a I V. Que é a minha potência, né? Que é a potência IV, é a potência gerada, a potência dissipada num circuito elétrico. Então, a minha potência fornecida, que é igual a tal ômega, é igual à minha potência dissipada, que é igual a IV. Beleza? Valeu, até a próxima.